Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live do Zurbano. Eu sou o Murilo Denardo, diretor de arte da exposição e da Mosaic. Para quem não está vendo ao vivo, a live vai estar disponível no YouTube também. As redes sociais do Zu são Zurbano Oficial, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Tem o site também, zurbano.com.br, que vocês podem ver todos os detalhes das obras que a gente vai tratar aqui, da edição que a gente vai tratar aqui, que é o Zurbano Circulação, assim como de todas as outras. E hoje eu estou aqui com ele outra vez, que já participou de uma live com a gente, o Roberto Alô, Parisi, que é o nosso querido curador, tanto do Zu quanto da Mosaic. Tudo bom, Beto? tudo bom, pessoal do YouTube? Tudo bom, pessoal da plataforma Roxinha? Tudo bom, pessoal da plataforma logo ao lado e pessoal da plataforma vizinha também? Sejam todos bem-vindos a esse dia, essa tarde ou esta noite. Esta E quem sabe octofeira. uma segunda, uma terça, uma quarta ou uma octofeira. Não sabemos quando você assistiu. O que sabemos é que isso aqui é uma live e terão perguntas, terão respostas e terá muito urbano. E é isso, gente. Então, nós estamos aí numa sequência de lives, né, que as pessoas podem acompanhar aí. Quem não conseguir acompanhar ao vivo, não tem horário ou não sabia, pode ver no YouTube também. E essa aqui a gente vai falar um pouquinho, a gente não, o Roberto vai falar um pouquinho da curadoria, eu só vou fazer meus comentários que quase nunca são pertinentes, né? Mas a gente tenta. E a gente vai tratar dessa obra, dessa exposição do Zoo Circulação, que pega obras de vários outros, de alguns outros urbanos, e que ela começa circulando em Jundiaí, e agora, nesse momento da live, ela está em São Sebastião. E aí, Beto, por onde a gente começa falando sobre as obras do Circulação? Você que manda. Ó, eu acho que a gente pode começar contextualizando esse Zoo, né, o Zoo Circulação, como um misto, não é um best-of, não é os grandes hits. Olha o salame! Salame! Passando atrás de você. Ele passou E aqui? Eu nem vi. passou pelo cantinho da tela. Belezinha. Provavelmente se Bom, preparando para dar alguma gatos pipa. aparecem em todas as lives dos Todas, Urbano. todas. cem Não tem por como. cento das lives tem gato. Mas, bom, pensando na questão mais contemporânea, né, envolvendo São Sebastião, não tem como fugir disso para falar desse zoo, Uhum, que eu gosto de classificar como um desastre socioambiental, e não só pelo desastre ambiental, né, da questão do impacto da natureza nela mesma, e aí a questão que isso levanta do impacto homem-natureza, né, da vivência homem com uhum, homem, nos termos produtivos, nos termos de indústria, o nosso próprio descarte, que aí entra o uso urbano como uma manifestação desse sentido, né, manifestação dessa questão, mas também porque parte tanto da prefeitura, como um corpo técnico, como o governo do estado, já tinham esses tipos de alerta sobre os possíveis desastres ambientais para se preparar sobre, e é uma constante de algumas políticas locais no nosso estado, no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Você tem um corpo técnico que notifica, olha, X ação precisa ser tomada para evitar o desabastecimento em torno de transporte. Olha, X questão precisa ser tomada para a gente evitar o nível do mar, ou que se cria uma barragem para evitar um desastre ambiental no nosso litoral. X uhum, ação precisa ser tomada, ou um tipo de política pública precisa ser criada para evitar que leitos de hospital se esgotem durante uma pandemia. E o uso urbano, como uma exposição que lida diretamente com sustentabilidade e nada mais caro para o tema da sustentabilidade, principalmente se a gente pensar num eixo de Brasil, se a gente pensar a sustentabilidade num eixo que não seja eurocêntrico, né, uhum, do que discutir as nossas próprias políticas públicas, discutir a nossa questão produtiva, discutir para onde vai o nosso resíduo. Então, para a gente foi muito caro, foi muito mais do que pertinente
A gente ir para esse epicentro, como as ações da Mosaic sempre vão, né? Eu lembro de 2020, pré-pandemia, ainda não anunciada, né? Pré-quarentena, por isso estávamos em circulação com o Cine Rodas, Uhum. junto, quer dizer, a carreta, né, que é usada no Cine Rodas, mas uma ação da Mosaic junto com o Coral do Remy, nas cidades que sofreram alagamento no Rio de Janeiro, né, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, que não tinha orçamento público nem para o corpo de resgate dos bombeiros na época, quanto Não. mais para uma festa de carnaval. Então, a pertinência dessa ação cultural com esse corpo popular, com esse corpo de cidades que abrangia aquele projeto no momento, como agora para o Sul Circulação e até São Sebastião, pós e durante a reconstrução de certos espaços sociais, né, de certos convívios sociais, inclusive que incorporam uma ação nossa lá, né, em uma das nossas obras. Então, acho que esse contexto é a principal ferramenta, e se tiver algo de útil nessa live, que seja esse trecho, né, da gente pensar qual que é o papel de um projeto cultural, qual que é o papel de uma exposição, qual que é o papel de um produtor cultural, para além, né, do questionamento de coisas mais herméticas, para além da gente questionar como se criar uma arte nacional fora dos focos dos grandes centros urbanos e industriais, como a gente pode criar uma arte popular, o que o tom de azul púrpura representa na emotividade de grandes parnasianos, né? Enfim, Uhum. A gente pensar a ação concreta, né? Obviamente tudo isso é mega importante, senão a minha profissão não existia, Sim. né? Mas a ação prática, onde nós como seres humanos temos que estar, e qual que é o senso de missão que a gente sente dentro do nosso projeto, qual que é o senso de missão, de integração popular, de criação de novas sociabilidades, como eu gosto de acentuar bastante, que é uma das práticas recentes que o Zu adquire, né? A gente Uhum. pensar, inclusive, vou fugir um pouquinho do circulação e ir para o play, mas eu já volto. Como que a gente pode pensar a integração de comunidades, a integração de pessoas com a arte, a integração de pessoas com pessoas pela arte, né? Uhum. E nesse assunto, eu acho que esse é o ponto principal do uso circulação, né? A gente levar uma trajetória histórica do uso urbano que a gente abordou na outra live. Quando eu dissequei a história do urbano, dissequei a história de cada peça, né? E o motivo para cada artista está lá. Mas é levar essa trajetória amarrando ela num laço histórico, né? Tem um historiador que eu gosto muito, e aí vai para minha formação, mas enfim, não é só por isso, que escreveu Apologia da História, é o Mark Bloch. E o Mark Bloch ele fala que o historiador ele não pode fugir quando a história se defronta contra ele, né? É um acadêmico, um grande acadêmico da Escola dos Análises, da teoria histórica da década de 30, ele reformula muito o método histórico, muito importante para as novas gerações, inclusive um dos análises que funda a escola de história dentro da USP, né? O Brudel? Enfim, se errei, eu serei corrigido, mas está tudo bem. E ele larga a vida acadêmica e vai para a resistência francesa, né? Ele vai Uhum. direto para o combate da Segunda Guerra. Enfim, dando essa volta inteira para falar, uso urbano, né, além do ambientalismo, além das questões que a gente aborda, pô, ela tinha de spray pra caralho, é canudo pra caramba que a gente usa, olha só, a gente tem que repensar nossas ações industriais. É estar lá quando a gente tem um desastre, é estar lá para abraçar a mão, abraçar as pessoas, dar a mão para as pessoas que estão. Abraçar a mão. Abraçar a mão e dar a mão ao abraço das pessoas. Mas estar lá Sim. quando uma ação é necessária, seja pelo escapismo, né, do contato com a arte, seja para prover uma exposição, seja pelo papel da arte nessa integração social. Né? Eu acho que esse era o ponto mais importante para a circulação. E aí, Não faz sentido a nessa... gente circular para um lugar que não seja necessário circular, né? Exato, exato. Inclusive o Zu ele acontece dentro da Mosaic, né?
paralelo com o Cine Geek do Promac, né? Ele está rolando na periferia de São Paulo. Acabou a minha E garrafinha, mas eu tenho outra. boa, o cara tá preparado, ele é o Batman da água, gente. O Batman da água, Não, exatamente. sempre preparado. O Murilo, próprio Bruce Wayne, a questão do preparo é com ele mesmo. Meu Deus, Não tem não. situação que Desculpa ele não tá pronto. interromper. Mas então, e, e, e é incrível como os projetos, além da relação, né, produtor cultural mundo, né, que a gente senta Sim, aqui, essa é a parte do escritório, a gente senta por reuniões virtuais, conversa com artistas em ateliê, enfim, desce para o nosso barracão. Como a gente faz essa entrega, como a gente afeta o mundo e como o mundo nos afeta, né? sim. Pensando numa relação quase descartiana. Né? Então, mas isso é muito, muito importante. E vem daí a escolha das obras que foram circular também, né? Foi a Catarina. A Catarina é o meu xodó dos urbanos. Para mim, só tem uma escultura que eu tenho mais vontade de circular ela, mas a menor necessidade do planeta, de tirar ela de onde ela está, que é a Tartaruga Cabeçuda, o Fusca do Fábio Souza, versão Sim. Tartaruga Gigante. Ah, mas a Catarina, para mim, ela tem o que a gente fala do choque, né? Esse impacto direto, ah, pela questão do CRAS, pela questão da quantidade de gaiolas usada nela, né? E a gente pensar no tráfico de animais. Eu acho que o tráfico de animais é a coisa que mais cutuca qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia, né? Inclusive quem tem bichinho de estimação. Porque, cara, é inconcebível você pensar que algo que você mantém na sua casa como um objeto quase de luxo, né, um objeto de display, significa a vida de tantos outros bichos da fauna brasileira, Uhum. quanto do próprio quantidade de recurso humano, né? A situação que as pessoas se colocam para poder gerar algum tipo de renda ou gerar algum tipo de trabalho, inclusive de forma ilegal, né? Tem gente que morre nisso, inclusive policiais, e é um absurdo, né? Então, para mim, a Catarina ela tem essa pertinência na circulação sempre, né? Outra obra que foi o Bando contra Pássaros, do Bel Borba, e o Bando, para mim, é uma das obras mais amarradas, o que é muito engraçado, porque a gente chegou com ela tendo que ser amarrada no mundo, inclusive. Então, Sim. amarradas foi uma palavra muito bem escolhida. Amarradas até literalmente nesse caso. Até, às vezes até demais. Mas porque ela lida, para mim, ela sintetiza muito isso, né? É uma obra feita em 2019 com um lema antifascista, né? Não passará. E Uma obra que previu muita coisa. uma obra que previu muita coisa, ah, e não só passou como passou com a boiada, mas, enfim, né, nesse momento de reconstrução nacional, nesse momento de reconstrução política e, por que não, reconstrução das artes, né? Sim. Por muito tempo, desde do século passado, pelo menos, né? E século passado, inclusive, para mim, dizendo isso, achando que estou no século XX. Então, desde o século XIX, a arte tem sido usada, certamente, como uma das funções sociais dela, como arte de propaganda. Uhum. E quando a gente está no movimento de resistência, no movimento para tentativa de sobrevivência, né, dentro de alguns tipos de regime de exceção, ou contra situações de injustiça, é o primeiro papel que a arte sempre toma. Né? Não é à toa o teatro de arena na década de 60, não é à toa o material panfletário da década de 20 dos movimentos anarquistas, dos movimentos operários de São Paulo, e mundo afora. Né? Então, só para citar alguns, e também o próprio movimento decolonial agora das artes desde a década de 60 para cá, Sim. mas retomando força com uma nova leva de artistas, né? Então, e artistas negros, artistas dos povos originários, mas a arte, durante os últimos 4 anos, por necessidade social, por necessidade da própria sobrevivência, ela abraça a propaganda, né? Ela abraça o movimento político e ela vira cartaz de tantas resistências, né? De forma acertada, não, isso não é uma crítica, é uma constatação só.
e até para a gente poder repensar outros caminhos, né? Parar de tentar sobreviver e perceber que a gente consegue viver também, né? A partir do alargamento da democracia, a partir de estancar certas frentes antidemocráticas e de exceção, como que a gente pode pensar em criar e não só resistir, como que a gente pode pensar em se expressar, né? Ou como diria o Caetano Veloso, me deixa gozar, me deixa ser feliz, né? E Caetano escrevendo também dentro de um regime de exceção, a gente poder pensar realmente em outros caminhos para a própria arte, né? Que não só a propaganda. E para mim o Bell sintetiza muito isso dentro de Bando contra Pássaros, né? Eu acho que ela é um marco tanto para a execução do Zurbano quanto para a arte mais contemporânea na forma de escultura. Então, ela traz, talvez, em alguma instância, um ponto final para a própria obra, para a própria circulação dessa obra, pela perenidade dela, não pela perenidade do assunto, porque a resistência de grupos minoritários ou grupos excluídos, grupos marginalizados ou grupos sem direitos políticos, Uhum. né, é uma constante ainda mais dentro do capitalismo tardio, mas talvez para a expansão dos urbanos a outros caminhos também. Né? Então, para mim, é muito chocante e pertinente, e essa é a minha justificativa para o Bando contra Pássaros circular também. Uhum. Além de Bando contra Pássaros e da Catarina, o antigo Macaquinhos, agora restaurado como Macaco Prego, né, do Súbito, por tantas outras questões, inclusive recomendo o pessoal ver a live que estava gravada dos Urbano 3 sobre o trecho sobre o Macaquinhos. Eu acho que lá eu esmiucei bastante o conteúdo dela. Sim. A placa a gente vai deixar disponível também nas nossas redes sociais, porque o texto da placa é mega, mega pertinente. Acho que está no site. Tá, tá. Todos os textos, Então, perfeito. material geral estão nos sites e as Então, lives antigas estão no YouTube. Desculpa quem interromper, tiver só dando a curiosidade, informação mesmo. imagina. Quem tiver curiosidade, procura no YouTube a nossa live e vê no site urbano.com.br para ler o Isso. nosso material informativo também. Eu prefiro não retomar nos papos, né? Eu prefiro criar, Procura porque aqui se eu do for, ladinho, gente. Vocês vão achar tudo tudo que o vai Beto deixar falou. A disponível. gente falou 20 minutos só desse assunto, então não precisa se É, repetir tanto. mas como o Zu ele tem uma criatividade, uma criação de subjetividade própria, né? Eu gosto de pensar os urbanos, e está no outro live também, mas isso é sempre pertinente para o nosso trabalho, Uhum. né? Eu gosto de pensar os urbanos tanto como um circuito aberto, um circuito expositivo aberto, que você não tem que ir de um ponto a outro, né? Não é A, B, C ou 1, 2, 3, não tem uma hierarquia, um passo a passo para visitar o Zoo. Ainda mais aqui no mundo das crianças de Jundiaí, que o espaço expositivo é muito, muito extenso, inclusive tem obras que não estão nos espaços de circulação usual do público, eles não estão no centro, né, de onde tem as atividades, como é a própria Arena Capivara, ou onde hoje está posicionado o Polvo, e antigamente o Macaquinhos, mas eu gosto de deixar a interpretação das obras do Zu. Obviamente, elas têm um contexto sociopolítico e cultural, obviamente, elas têm um próprio assunto, elas têm uma própria temática e um devaneio, como eu estou Sim. gostando de trabalhar na ideia de devaneio, mas o mais aberto possível, né? Que o contato com o público crie o sujeito da obra e crie a subjetividade da própria obra. Então, por isso, mencionando a plaquinha, procure a plaquinha, porque eu não vou entrar nela, porque eu acho que ela acaba levando você, por um objetivo meu mesmo, a ler a obra de um certo jeito. Sim. Mas, e no caso, a gente estava tratando do material, né? Mas no Macaco Prego, antigo Macaquinhos, é uma obra pós-pandêmica, né? Então, ela lida com a questão do contato humano, ela lida com a questão da reestruturação, isso eu falei bastante também na inauguração da nossa exposição, né, durante a montagem, com a reestruturação e montar dos cacos um todo, né?
Eu acho que isso conversa diretamente com o Belo e lida diretamente com a temática recente que a gente tem. E num lugar que tem um desastre socioambiental. Desculpa, eu tô arrumando o fone aqui direto, porque tá escorregando a Não, minha orelha. acontece, Mas, enfim, acontece. só para não parecer que é toque, ou que eu tô num ponto. Não, não, não é toque, A não. nave mãe tem um ponto comigo, e aí eu traduzo em Disso eu para não português. duvidaria. Disso eu não duvidaria. Mas então, num desastre, num contexto de desastre, num contexto de necessidade de políticas públicas, num contexto de mais humanidade, a subjetividade dessa própria obra, né? Inclusive ela tem um telefone sem fio, ela tem a questão lúdica dentro da própria obra. E eu vou usar lúdico bem livre, né? Eu normalmente falam que qualquer tipo de brincadeira é lúdico, mas lúdico inviabilizaria outros tipos de reflexão, né? O lúdico é necessariamente só a brincadeira, pela própria brincadeira, Uhum. e como a gente lida num contexto multifacetado, o lúdico acabaria não encaixando. Ela tem uma brincadeira dentro dela, mas não é direcionado só à brincadeira. Tem um elemento, né, lúdico, mas não É, necessariamente é uma como a obra vida lúdica. inteira tem que ter um pouco de Sim. dança, tem que ter um pouco de música, mas tem que ter toda a ternura, mas também toda a dureza ao mesmo tempo. Enfim, então é por isso que Macaquinhos, reformada após um acidente com o público, e isso é um assunto que a gente aborda na outra live também, né? Por causa dessa criação de subjetividade diretamente com o público, a gente pensar no nosso próprio contexto social e político, da história do Brasil inteira, quais obras sofreram algum tipo de depredação, né? Eu gosto muito dessa reflexão, não levo ela com nenhum tipo de mágoa, mas acho extremamente pertinente quando a gente pensa que os únicos corpos animalizados, né? Aliás, os únicos corpos não, mas parte dos corpos animalizados na sociedade, quando a gente fala em baleia, viado, macaco, né? É, não preciso me estender, porque o racismo estrutural e toda a misoginia já está na nossa sociedade brasileira, todo mundo já entendeu qual foi o recado disso aí. Quais desses animais, por outras questões e também pela própria reflexão, faziam parte dos urbanos e qual deles foram depredados, né? As duas únicas Sim. obras na história dos urbanos, do primeiro Urbano SP e do próprio Zu3 que sofreram algum tipo de violência física na sua estrutura, foi um veado e um macaco. Justo E em agora tempo. outro macaco, né? Né, era ele, exato, exato. Então, a gente é uma das reflexões também que o Zu propõe nessa criação de subjetividade, né? Nem toda subjetividade está no campo da aceitação, no campo do diálogo, e às vezes ele está no campo do enfrentamento, o que reforça o começo da nossa live sobre resistência, sobre a existência de Sim. grupos e tentar sobreviver ao meio do caos. Sim, esse enfrentamento, eu acho que tanto a denúncia e o enfrentamento faz parte do nosso trabalho também. Porque não tem como a gente, todo mundo que trabalha com os urbanos e com os outros projetos da Mosaic, a gente quer que tudo seja para todos, sabe? E você vê essas questões acontecendo, não tem como não denunciar, não mostrar que isso existe. A gente sabe que o Brasil é um país, dentro da legislação, todo mundo está protegido. Na prática, os grupos ditos minoritários, né, não em número, mas ditos Em direitos minoritários, políticos sim, em direitos políticos, e sofrem sociais. muito e muito e muito. A gente tem índices absurdos de números com violência com todos e quaisquer grupos minoritários do Brasil. Não vou me estender muito, só achei importante pontuar, porque E também isso me pega direto, né? Então, exatamente, exatamente. E aí a gente envolve, e que a questão a gente trabalhou no eixo mais central, né? No que já é mainstream de se conversar, que é, olha, homofobia, olha o racismo. Transfobia ainda é extremamente inviabilizada e invisibilizada também, né? sim, A transfobia, a existência de pessoas dentro de vários espectros, entre eles o TEA, né? Porque até então era frescura, era gente com falta de caráter ou falta de capacidade, né?
até a gente pensar em outras existências humanas, né, outras existências biológicas do cérebro humano. Mas, enfim, essa questão uso urbano tem cada vez mais se ampliado, inclusive, voltando ao assunto da própria banda, né? Mas, enfim, todo esse papo, toda essa reflexão que Macaco Prego, Antigo Macaquinhos, traz, né? Quais são os nossos cacos? Como construímos um todo a partir dos nossos cacos? Eu acho legal porque tem muito material reflexivo, tem alguns dos caquinhos que são reflexivos, então é incrível você conseguir se enxergar dentro de uma obra, né? Eu acho isso Como um caquinho. como um dos caquinhos, né? E fora isso, um telefone sem fio, se a gente pensar, inclusive, na necessidade de comunicação, né? Que a gente teve durante a pandemia, o afastamento social, o distanciamento social, inclusive a própria quarentena e o isolamento, né? A gente tem, e cada vez mais crescente, inclusive pela nova reforma do ensino médio, né? A falta de socialização na primeira infância, que a gente teve em decorrente do isolamento social, e não é uma crítica ao isolamento social, muito pelo contrário, ele era estritamente necessário e era a única forma de combater a pandemia, além da vacina. Mas enquanto não se tinha vacina, e mesmo após a vacina, era a única solução. Vamos deixar Inclusive, isso ainda aqui. tem que se tomar alguns cuidados, né? Pois é, vamos deixar isso aqui bem frisado, né? Né? Mas uma das consequências que a gente tem disso e uma causa política que a gente tem que lidar, e política porque é do corpo social inteiro, né, é a falta de convivência entre as crianças na primeira infância. Né? Sim. Se a gente pensar que foram 3 anos, grossamente, ou 2 de quarentena, né, com esse terceiro ano agora meio flutuante de isolamento, crianças que tinham 3 agora têm 5. Né? Crianças de 5 agora têm 7, como é um caso muito próximo da gente, inclusive. Sim. Mas né? E agora também para o ensino médio. Quantos alunos se formaram, fizeram Enem durante a pandemia, ingressaram no ensino superior, e agora quem saiu do ensino fundamental vai ingressar no ensino médio reformado, né? E o ensino médio reformado, sem o corpo docente estar preparado para isso, sem ter sido discutido com o corpo docente, com todo o campo da educação, intelectuais da educação, profissionais da educação, enfim, todos os teóricos que temos da educação no país, dentro de todas as universidades. Então, né, como é que a gente fica isso sem a comunicação, sem contato? Né? Uma pela barreira também instrumental, né? Nem todo mundo, aliás, nem todo mundo, pelo menos eu vou chutar sem grandes erros. Se eu errar, vai ser por porcentagem mínima ainda. Mas eu arrisco que metade da população do país não tem acesso à internet. Se eu errar isso, eu vou errar para baixo. Né? Eu falei metade, mas era mais. Não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador, não tem acesso à banda larga. Então, como é que a gente faz o É ensino à mais da distância? metade, tô olhando aqui. Como é que a gente faz o ensino à distância? Como é que a gente capacita professores para esse tipo de ensino aqui, né? Dentro do campo virtual, quando a gente tem primeiro uma desigualdade social gritante no nosso país, e como é que a gente faz isso sem capacitar um corpo Mais um docente? detalhezinho que eu acho que corrobora, que eu olhei aqui e fiquei assustado. Mais da Então, metade não tem acesso à internet, e a metade que tem acesso à internet, a maior parte dessas pessoas tem acesso ao WhatsApp, não à pois é internet. grátis, exato, exato. Exato. Então tem esse agravante também. E isso para quem não tem planos pré-pagos, que acabou a internet, acabou o contato, né? O contato e inclusive o acesso à informação. Eu gosto muito quando alguém fala, é só fazer um curso online ou disponibilizar online que as É, pessoas conseguem mudar de vida. E você fala, amigo, você tem noção a faixa social que você está falando disso? Você tem noção quantas pessoas podem fazer um curso gratuito no YouTube? O quão não gratuito é a internet? Porque qualquer plano para celular custa 10% de um salário mínimo, quem sabe? E que um celular custa pelo menos um salário mínimo. sim. É a completa falta de noção da realidade brasileira, né? Mas, enfim, fora esse quesito da comunicação,
E o quesito dos caquinhos é esse tipo de reflexão e tantas outras, que o macaco prego leva a gente, né? Então, por isso que a gente circulou com ele para São Sebastião. E a gente faz os assuntos igual um balão, né? Eu solto, a gente sai correndo atrás dele. O balão tá indo Acontece, embora. gente. A criança tá pendurada no balão. Fora Macaquinhos e Macaco Prego, antigo Macaquinhos, Banda contra Pássaros e Catarina. Agora o Lagarto de Lagarto Chinelos, chinelo. antigo TJ. Antigo não, porque ele sempre vai estar vestido com a camiseta do TJ. Sim. Eu vou começar por um elemento estético, porque é a volta que eu sempre fico fazendo, eu evito entrar nelas, porque eu gosto quando as pessoas veem a imagem, mas a Pessoal, reforma... corre no site, vocês conseguem ver tudo que a gente tá falando, tá? Quem não teve a Maravilha. oportunidade de ver as obras, e no Instagram tem também. Só te Na próxima interrompendo, live, perdão. eu vou imprimir tudo e ficar mostrando, assim. Eu vou fazendo papel. Sim, Na verdade, eu melhor. vou fazendo cosplay. Eu vou me trocando. Cosplay, eu faço também. Aí a gente pode colocar nos gatos também. Fechou, Bom, fechou, perfeito. Mas o TJ, ele passa por uma reforma, né? O uhum, antigo ovo que ele carrega e toda a simbologia da nossa sociedade ocidental a respeito de ovo, acabamos de passar na Páscoa, né? O uhum, assunto ovo tá meio recente. Mas antigamente antigamente na outra edição do Zu3, ele carregava a família do JC, né? E os amigos, inclusive a gente, o Fabinho, o neto recém-nascido do Jota, sim, e tantas outras pessoas queridas ao Jota, que era o corpo de identidade, o renascimento, o motivo da vida, né? sim. E o corre, né, que é a noção principal do TJ, é o assunto que a gente sempre volta com o Jota, né? De estar no corre, de ser hustler, né? E o Jota, ele lida muito com a identidade dele no eixo periférico de São Paulo, um polo, uma metrópole mundial, né? E como a cultura periférica se envolve com o hip hop e o hip hop na cultura americana, né? Americana e estadunidense. Mas então o termo hustler, que é o correria para a gente, né? Esse ovo ele se transforma da família do Jota para esses referenciais da própria cultura, né? Então a gente imprimiu capas de disco da década de 80, 90 do hip hop, incluindo os grandes eles são além de mitos, eles são pilares da cultura do hip hop no Brasil, principalmente o Mano Brown. E entre todas as outras simbologias ali, eu não vou me adentrar muito, porque eu, como historiador do hip hop, sou um ótimo saxofonista e eu não toco saxofone, então eu vou evitar entrar nessa questão, vou deixar ela aberta dentro da própria imagem e para a própria discussão em volta da cultura e da identidade negra no Brasil. Uhum, Mas essa é a principal mudança que o TJ tem na estética, né? Algumas coisas foram uhum, reformadas, o Té muda de cor também. Inclusive o Jota incorpora a cor negra da pele no próprio TJ, né? O que é muito incrível ver isso. O Jota, para mim, ele, como artista plástico, né? Para além da tecelagem, para além da música, para além da produção, que trabalha dentro da nossa equipe. Inclusive é um irmão nosso, meu e do Murilo. Mas sim. como o Jota foi um laboratório, né? E ver o Jota crescendo como artista, para mim, é a noção dele do que fazer com arte, na verdade. Né? Isso que eu estou dizendo, crescer como artista. O primeiro foi. E acho que esse é o passo a passo de qualquer um que entra para qualquer tipo de arte, para qualquer um que começa a aprender algum veículo artístico, né? Para não falar em gênero ou modalidade, né? Chamar de veículo. Primeiro foi a questão funcional. Como é que eu faço essa obra acontecer? A outra foi como eu dou sentido para isso. E a outra, como é que eu modifico esse sentido para refletir melhor o que eu me propus a fazer, ou a identidade que eu criei com essa obra.
Uhum. Então, se a gente pensar em alguém que começa uma aulinha de violão, é como é que eu faço um acorde, como é que eu seguro um violão, o que é uma palheta, para depois como é que eu leio uma cifra e eu toco essa música aqui, até o momento que alguém comece a descobrir o próprio jeito de tocar, começa a descobrir o próprio estilo, né? É a criação de um estilo. Ou num filme, como é que eu filmo uma cena, o que é uma câmera, que tipo de lente serve para quê, até começar a dirigir um pequeno filme, ou dirigir um longa, e aí ter o director's cut, né? Você fala, pô, não, peraí, a história que saiu não era bem a que eu queria Uhum. contar, como é que eu conto uma história que reflita o meu ponto inicial, né? E o Jota, ele, em pequenos detalhes, ele começou a fazer a própria curadoria do próprio trabalho e se entender como artista, né? Uh, e é muito legal ver essa independência que ele criou, e acho que a obra já foi muito esmiuçada e ela é um tapa na cara de sensibilidade e de sentido, né? É um lagarto que aqui, pelo menos no interior de São Paulo, e para o Brasil inteiro também, tem gente que come lagarto, tem gente que mata o lagarto por diversão, tem gente que fica caçando no quintal, acha que é tipo de peste, que vai fazer algum tipo de mal, mas na verdade é só um bichinho que estava aí, a gente que enfiou a Sim. casa por onde eles passam, né? É super mal compreendido e tratado com violência. Eu acho que eu não preciso dizer muito mais sobre, né? Sobre pessoas que estão em um movimento de diáspora, que eu gosto de chamar de sequestro histórico, pessoas que foram sequestradas em massa para outros continentes. E nesse movimento de diáspora, outra sociedade se instalou, e dentro dessa sociedade eles são um elemento de perigo por serem diferentes, e então são tratados com violência e morte. Eu acho que eu não preciso ir muito mais além com a metáfora do lagarto, com o Sim. processo histórico que o Brasil passou, né, de 1500 e continua E passando diariamente, continua. né, dentro da nossa construção de sociedade e das nossas construções de políticas públicas, né? Então, a, a, a história do racismo está presente, obviamente, a história das populações negras estão presentes, a vivência de um homem negro na periferia de São Paulo é corporificada, como eu gosto de chamar, ou formalizada também, para quem está nos campos de discussão, né? Uhum. Tomando forma, né? Como que uma identidade, uma vivência, ela toma forma, e como o Jota ele se entendeu como o criador dessa forma, saca? Ele se apropriou e ele criou a identidade dele nessa forma. O que é incrível, isso que é emancipação, isso é empoderamento. Quando você A gente não trouxe e viabilizou uma oficina para o Jota e pegou na mão e fez. Ele, tecnicamente capacitado, intelectualmente brilhante, e dono de uma vivência ímpar, não ímpar por não existir, porque é da maior parte da população do Brasil, numericamente, mas Uhum. com uma sensibilidade tal e uma oportunidade de participar de outro circuito de trabalho também, né? Como ele criou a própria identidade, como que ele abraçou o tema e como ele criou da identidade dele mesmo o fazer artístico, né? Ah, por mais que o Zul esteja circulando, por mais que essa obra esteja acabada, né, e não necessariamente finita, mas entregue, ela está Uhum. exposta, né? O Jota ele ainda traz ideia, ele ainda está no processo de mutação do próprio TJ, porque o TJ é um reflexo tão dele que ele não viu o fim. Isso é incrível, isso para mim Maravilhoso. é valoroso demais. Bom, essas são as 4 obras antigas, né? Eu vou chamar de antigas, mas são as obras que são de outras edições dos Urbano. E para essa ação de São Vicente, São Sebastião, perdão, São Sebastião. litoral errado. Meu cérebro não funciona. Acertou Eu tomo meia palavra. Tá bom. Pois mas também se eu chutar São. São no Brasil, eu consigo ir de São Luís, ou São Luís do Paraitinga, ou São Luís. Né? Esse é o segredo. Qualquer santo pega na cultura brasileira. É. Mas então, em São Sebastião, não que eu não queira fazer em São Vicente, também vamos para São Vicente, é um lugar de dispensar. Mas enfim, uh,
tem por toda a retórica, né? Toda a retórica e toda a ação na construção dos nossos projetos no geral dentro da Mosaic. A criação de subjetividade no contato com o público, criação de novas existências ou de sociabilidades, né? É o que eu gosto de ficar grifando para a gente pensar em qualquer projeto. Como a gente sempre discute com a Sueli, vamos fazer um, um dinossauro gigante, vamos fazer um dodô, mas sempre norteado por esse eixo, né? O quão pertinente é isso para esses dois tópicos, né? E como que a gente deixa essas coisas em aberto. Uhum. A gente tem feito algumas ações, né, de forma recorrente e elas vão continuar acontecendo, pois elas são imprevisíveis e elas são improvisos, né? E tal qual incontroláveis. Então, a gente fez uma ação com stencil, né? Uma parede de stencil, ela tinha uma conceituação, mas a ação, a execução dela era propriamente do público, né? E eu lembro que eu tinha escrito, inclusive, o PDF de apresentação dessa para monitoria e para quem está de voluntariado em São Sebastião, né? Eu chamei de interlocutor, né? Eu não chamei de visitante, nem de público, como eu acabei de verbalizar agora, mas eu vou levar para essa noção de interlocutor por causa dessa posição passiva do visitante ou do público, né? Então, para cada um que tivesse lá, as pessoas executavam a obra de arte numa comunicação mútua, né? Conceito e interlocutor. E aí se eu acabar chamando de público ou visitante, o norte teórico está dado, né? É só para a gente facilitar a Sim, parte o do disclaimer assunto. foi feito, né? Mas enfim, como que a gente constrói? E essa é a pergunta fundamental. Eu acho que cada obra ela tem uma pergunta que norteia o trabalho, né? É a partir da resposta dessa pergunta que ela leva a outras respostas e a outras reflexões. Mas como que a gente engaja, e engaja não no engajamento meio, né, não na passividade de receber uma informação, mas como que a gente une um corpo social para construir uma obra de arte? Uhum. Essa era a pergunta para a realização do Peixe Molhado, né? Como é que a gente chega em um lugar, né, no caso São Sebastião, com o apoio do Cigarras Vivas, a Associação Cigarras Vivas, que recebeu a gente em São Sebastião, e cria uma obra de arte com essa coletividade, Uhum. né? E eu vou chamar, agora sim eu vou usar o termo público, porque é aberto a uma comunidade, então é público, é uma execução pública do corpo de cidadãos, né? Uhum. Essa noção de cidadãos ampliada, né? Inclusive para quem está de passagem, né? Mas esse corpo popular. Eu norteei parte desse assunto, a gente criou uma ação em volta, uma disponibilidade de material e uma forma data, né? Uhum. Mas o que acontece e o que se formaliza, né, ecoando a trajetória dos urbanos, na forma de um animal, é inteiramente da ação de cada interlocutor ou de cada público, né? Isso para dizer, né, a Silvia, o Sérgio, a Vera, que estiveram com a gente na montagem, né, dos Urbano e engajaram a comunidade, a prefeitura, as secretarias e escolas que foram para a abertura, né, desse ZU, Sim. e mobilizaram boa parte dessa ação. Então, todos os créditos, aplausos, o nosso amor incondicional para cada um. Como que essas crianças que visitaram, como os monitores que estão lá, como cada voluntário cria essa obra de arte.
né? Eu lembro na montagem da, da Vera e da Silvia tentarem a gente para a simbologia do galão d'água, né? Uhum. Durante esse desastre socioambiental, de como chegar com água, carregar água até aqueles que estavam em isolamento, ou aqueles que, né, sofreram diretamente os então a cabeça da mortadela. Aí a mortadela. Sempre um É, gato aparece. sempre, Sempre. sempre um gato. Mas Tem que dar. ela tá muito encafifida. Tá. Mas então, o ato de levar água e a necessidade desse recipiente, como isso cria uma identidade, né, e uma identidade imagética com um símbolo, né, uma ação e um símbolo, mas do quão poderoso é esse símbolo nesse momento para essa comunidade, né? E Sim. como ela começa a integrar a obra. Os CDs a gente já tinha levado, né? Os CDs faziam parte da ação, mas o amarrar dos CDs a partir de algumas técnicas de nó náutico, a partir de outras reflexões por lá, e as mensagens escritas, né, são essa interlocução entre obra e público, que para mim é o que torna todo o papo que gira em torno dos urbanos, né, as questões principais do urbano, como eu levantei, da criação de subjetividade e de nova sociabilidade, né, ela é a ação mais direta a respeito disso, né, porque é raro ainda de se ver, por mais que exista na história da arte mais recente, e digo do último século mesmo, e aí partindo do século XX para cá, Uhum. obras interativas, obras imersivas e obras construídas pelo público, de alguma maneira, né? E aí em algumas tratadas como público, outras como visitante, outras como interlocutor, depende das correntes metodológicas aí, cada um. Mas lugar que você chega e você mesmo pinta uma tela, isso é exposto, mas a gente ainda não tinha feito, né? Então, e é uma ação nova para a gente, inclusive, quais são os limites teóricos de um lado, né, e os limites práticos de um lado, né, do quanto você consegue prever a própria ação e do quanto você consegue, e aí é o meu problema com a ação, problema, né, a minha questão com a ação, a minha pergunta para essa ação, do quanto a gente consegue nortear essa ação antes dela acontecer. É novo para a gente o processo, né, de levar uma obra para ser feita por, por interlocutores, e aí pelo público, né, pelo espaço público, para melhor dizer, inclusive quando a gente lida com não artistas, né, pessoas não formalmente treinadas, e não que esse treinamento seja necessário, a arte naif existe, né, mas que você chega na intenção de fazer algo sem um processo de formação para um fazer artístico, né? E o resultado disso, né? Além do resultado de você olhar e falar, é muito bonito, feio, mal feito, enfim, toda discussão que se pode levantar no campo da estética sobre, mas da interpretação disso, né? Da gente entender, inclusive para além da própria peça, porque o enfoque fica muito mais próximo, eu acho que chama A Tradição do Novo, do Harold Rosenberg, que ele trata do movimento da arte dos anos 80, do action painting, né? Então a gente está lidando Uhum. muito mais com a explosão da subjetividade e a impressão de um inconsciente, a impressão de uma pessoa, né, Uhum. ou de um coletivo na obra, do que propriamente com o resultado dela, né? Do que, olha só, é uma pintura de X, é uma pintura de Y. Né? E como a gente lida com isso dentro do campo interpretativo também, né? O quanto isso se torna expansivo para a democratização da arte Uhum. e para quais campos de reflexão isso leva, né? Enfim, é muito novo até, e como é muito recente a instalação dessa circulação do ZU,
eu consigo falar mais da intenção e do que foi o começo da prática, do que propriamente da interpretação dada ao final, né? Até porque Eu ela não acho terminou ainda, né? que ela ainda não terminou, perfeito. E aí fica a dúvida, depois que acabar a circulação, depois que for movido para a Orla, porque essa obra ela é doada à comunidade, né, da Associação das Cigarras Vivas e para a comunidade de São Sebastião, mas depois de movimentada, né, o como ela incorpora ao corpo público da cidade e ela vai estar terminada algum dia, ou a ação desses interlocutores e do público continua mudando o sentido da própria obra, e sentido não ali, né, amarelo é a luz do sol, amarelo é o ouro das Minas Gerais. É o sentido subjetivo, né, o contato do público e essa questão. É Uhum. igual ao Beloto, do Bel Borba, na Praia do Rio Vermelho, de Salvador. Entende? Quão finalizada essa obra pode ser, né? O quão entregue ela estará, o quão no fim a ação chega, se ela é feita no constante contato com o público. E se um dia vai finalizar, né? Exato, porque enquanto ela estiver de pé e mesmo desmontada, né? Eu ainda tenho cogitado muito disso e eu tenho lido muito sobre algumas cidades do Brasil e a criação de memórias em torno da cartografia, né? Então, por exemplo, memórias de infância que as nossas mães, pais e avós falam quando a gente sai na rua ou no caminho para a escola, por exemplo. Fala, ali costumava ser a mercearia de fulano, ali costumava ser não sei o quê, ali foi minha primeira casa, ali foi... Enfim, né? Até a inexistência e essa lacuna da ausência, né? O quanto ela ainda faz parte da própria obra. Eu acho que o Peixe Molhado abre para a gente esse tipo de reflexão no campo da teoria, né, e no campo da interpretação, inclusive, para a gente lidar, né? E aí, de forma prática, para os urbanos, o quanto os urbanos existe fora da realização do próprio urbano, o quanto o urbano ele acontece depois que ele é tirado e o quanto o urbano acontece no período de exibição do urbano, né? Uhum. Tem uma coisa, e você sabe isso bem demais também. Toda vez que a gente retira uma peça do urbano, o impacto que ele tem no ambiente, né? Então, falando de macaco prego ou falando de macaquinhos, quando a gente tirou do mundo das crianças daqui de Jundiaí, a grama dentro dele tinha crescido mais e estava de outra cor. Sim, Obviamente por questões nutricionais, questão de sol, questão de incidência e tudo mais. Mas o quanto esse vestígio, né, vou usar um termo histórico de vestígio, quase como uma arqueologia, né, da ausência das obras, e até que ponto, e aí sim, para o visitante, né, para quem vai ao parque como visitante, o quanto os urbanos continuam existindo nessa memória e o quanto essa memória e isso aqui que a gente faz, né, esse papo, o vídeo que a gente sobe, o contato nas redes sociais, o quanto isso faz parte da exposição também, e sim. da exposição e da criação das próprias obras. Só para finalizar a parte desse assunto, só porque eu abri a porta e eu prometo que eu vou tentar fechar ela de algum jeito, a obra destruída do Bansky para NFT, né? E tem uma exposição também que foi feita em um catálogo inteiro de compras que você podia escolher pela física ou pelo NFT. A parte da discussão do NFT não é o ponto que eu quero levantar, mas é o quanto a memória de certas obras, ou mais recente também o quadro da Independência do Pedro Américo que está no Museu do Ipiranga, né? Sim, Em todos os livros didáticos, todos os livros didáticos de história, absolutamente todos veiculados no ensino do Brasil, né? Se a gente falar em independência, aquele quadro vai estar ali embaixo. E o do Tiradentes também vai estar. Né?
de um jeito ou de outro, né? Sim. O quanto isso faz parte da criação de uma memória nacional, que aí é um assunto que a gente trata diretamente também, que é um dos panos de fundo dos urbanos, né, e de qualquer tipo de exposição, mas agora diretamente para as obras, né, o quanto que a gente cria sentido a partir da memória e desse vestígio, né, e também no caso da própria ação, né, você poder pensar daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, cada criança ou cada monitor ou cada participante, né, ou interlocutor, como eu estava gostando de chamar, na criação dessa obra do Peixe Molhado, de poderem falar, quando eu tinha 5, 6, 7, 40, 53 anos de idade, 25 anos de idade, fizemos X, né? E o quanto a gente impacta pelo fazer nessa criação de identidade do próprio sujeito, como eu estava falando do JC, né, dele ter feito a própria obra e criado a identidade dele a partir dessa obra, Uhum. e o quanto isso impacta e o quanto isso existe numa comunidade local a partir do fazer de uma obra pública, uma obra de arte pública. Essa são parte das questões que estão em volta de Peixe Molhado, que a gente vai desdobrando nesse campo. Acho que é isso. Das obras que estão É em isso. circulação são essas 5. Uhum. Pouco tempo, falei pouco, então, referências na descrição do vídeo, Sim. mas eu acho que do ponto de vista da curadoria, não se encerrando disso, mas boa parte do que estava no processo de montagem dessa exposição gira em torno disso. E, inclusive, para começar rumo aos finalmente, né, a própria noção espacial de como isso está distribuído, onde está situado. Ô, Fufu! Oi, Véi, Fufu! tava miando no meu pé. Esse é o Fufu. Ele não tem rabo e ele é muito fofinho. Ah, ele já participou de umas 2 lives já dos Olha o Urbano. carinha do Fufu. É, Pepe. Ah, mas então, para resumir e começar para os finalmente, né? A distribuição espacial desses urbanos, para mim, também foi uma novidade e um tema da curadoria mais recente, porque quando os urbanos começou, né, e aí trazer essa perspectiva histórica de novo da continuidade dos urbanos, né, ele acontecia em parques imensos, né, e Uhum. acontece em parques imensos. Começou no Ibirapuera, na Praça da Paz. Para quem não é de São Paulo, para quem não é de São Paulo e não teve a chance de visitar o Ibirapuera ainda, ou para quem foi e não está se localizando, a Praça da Paz é um campo aberto gigantesco e arborizado, né, onde piquenique, cinema, jogo de vôlei, barraquinha de coco, e gente estudando para a prova coexistem, né, sem maiores enfrentamentos. Então, o espaço expositivo para o primeiro Urbano SP, ele era ilimitado, né, quase ilimitado, né, dentro desse espaço. Dos Urbano 2, a gente fez próximo, e aí se me falhar a memória, peço desculpa, ao observatório, não é observatório o nome, onde a gente olha para o espaço? Como é que é o nome disso? Planetário? É quase, é planetário do Ibirapuera? Biservatório? Não sei. Enfim, vou deixar passar. Mirante? Onde a gente tem uma luneta muito grande que a gente olha para o cosmos e duvida da Um existência do universo. binoclão. Perto do binoclaço, por falta de um capital cultural meu, de Sim. saber o nome desse lugar. Mas eu acho que planetário é uma boa palavra. Eu arrisco dizer que lá tem um planetário.
Um planetário é um lugar que as pessoas guardam vários tipos de planetários. Etiquetados, bonitinhos, Etiqueta. por Então, sistemas sabor, solares cor. inteiros cabem dentro do Ibirapuera. Mas, enfim, também não era um espaço pequeno, né? E as obras eram encaixadas, inclusive a Catarina, né? A primeira existência da Catarina foi lá, Uhum. entre as árvores e numa espécie de feng shui, com pontos de onde as pessoas faziam piqueniques, né? Então, o uso urbano, ele sempre incorporou em grandes parques, em lugares de grande circulação, a minha ideia sempre foi encaixar o uso urbano dentro, como um circuito aberto, mas dentro de espaço de convivência sem que fosse uma coisa central, né? O uso urbano ele nunca esteve no centro de algum lugar, né? Como se você tivesse que chegar e contemplar o uso urbano. Era mais assim, você estava numa região do parque, você estava num lugar aberto e o uso urbano integrava essa natureza. Pela questão, né, pelo norte teórico do uso urbano de uma nova sociabilidade, inclusive homem-homem, homem-natureza e, no nosso caso, homem-arte. Né? Parte dessa noção de que você não precisa ter os rituais que se tem no museu, que se tem numa galeria, para todo mundo que visitou um museu, né, as faixinhas de não toque, e aí a plaquinha às vezes em braille, o que deve ser muito engraçado, né, você ter que tocar um negócio que está escrito não toque. Mas enfim. E todo esse ritual dos espaços tradicionais de arte, como eles são mudados na perspectiva dos urbanos, né? Como os urbanos integrando um espaço, ele não vira um objeto decorativo, ele integra o próprio ambiente, ao invés dele ser uma exposição central, iluminada num cubo branco, né? Isso para o mundo das crianças, para a gente ainda é mais latente, e uma execução mais feliz da minha parte, na verdade, feliz no sentido de accomplished, de missão cumprida, Sim. pela distância que o mundo das crianças cobre como parque, e pelos diferentes ambientes, né? Eu vou falar um pouco do Play, eu tenho certeza que a gente vai ter uma live do Play separada sobre, mas a geodésica e a quimera que a gente realizou, elas estão num lugar que tem vários tipos de brinquedo de subir e girar, né? Então elas integram os brinquedos que o parque já tem de disponibilidade com a própria filosofia do parque, e lugares que eles são claramente afastados do centro do parque, porque todo parque tem um lugar que todo mundo vai, né? É o lugar de maior movimentação. Normalmente onde você vai alugar uma bicicleta, onde estão as barraquinhas de comida, onde tem um lugar para sentar e possam largar crianças e os pais fazerem o que os pais fazem. Mas algumas obras do Play elas estão afastadas do Play e do Zoo 3, né? Das que permanecem aqui. Zoo 3? Perfeito. Sim. O quanto elas ocupam esses espaços, que na outra live eu falei do Markel G, né? Dos não lugares. Mas para essa ação, né? Voltando para a ação da circulação, o nosso espaço, como é um ambiente aberto e comunitário, inclusive não é incomum dentro do do espaço-tempo que a gente ficou ali montando, você vê alguém que está trabalhando no equipamento público, né, do setor de limpeza ou setor de transporte, né, falando de correios, né, estacionarem, irem ao banheiro, tomar uma água e sair dali, ou alguém que está passeando com o cachorro, entrar naquele espaço, pegar um livro, tomar uma água, dar uma água para o cachorro, né? Como aquele espaço já integra a comunidade e ele não é um parque gigante, ele tem uma quadra, ele tem um hortário comunitário e ele tem um espaço para crianças, né, de escorregador, balanço, essas coisas, e os banheiros. Como o uso urbano participa de uma lógica comunitária, eu quero dizer enxuto, mas desse espaço
quase que familiar, né? É um espaço pequeno e para um grupo de gente que vive ali, né? Com uma vivência de bairro, porque o uso urbano até então, né? Parque do Tietê, Aquário do Rio de Janeiro, Parque do Ibirapuera, Mundo das Crianças e afins, ele ocupava espaços que a circulação urbana chegava até ele, né? Então, ele não integrava uma lógica de um bairro, ele não integrava a lógica de uma rua ou de um funcionamento de um equipamento, né? As cidades e as atividades da cidade no campo do lazer se direcionavam para isso, se direcionavam para onde o urbano havia ocupado, né? Então, o rolê de uma classe social e de um grupo social ao Parque do Ibirapuera, o rolê de outro grupo social, de outro espaço geográfico para o Parque do Tietê, aqui no mundo das crianças, e um projeto de desenvolvimento com eles e com o Parque da Cidade, né? Mas, como o nome diz, né, Parque das Crianças, você precisa ter uma criança e um agendamento no final de semana, né? Mas que é uma atividade familiar que gira em torno disso, de você ir para lá, né? E agora o urbano ele encaixa e encaixa mesmo. Se pegar no Google Maps o endereço de onde está o urbano, você vê um recorte desse espaço que está, né? Inclusive a gente teve uma situação durante a montagem de ter um caminhão de um vizinho estacionado ali. É um trabalhador do setor de transporte e pela vivência, pelos códigos sociais do próprio bairro, ele estacionou o caminhão dele ali. E é isso, sabe? A gente está integrando uma lógica de um bairro, o que é muito novo para a ação dos urbanos, Sim. e é muito novo para o meu processo, né? Ainda mais no espaço reduzido. Como é que eu fazia não ficar tudo central? Como é que eu não escondia? E como é que isso não ia ser um choque direto, assim, né? Porque a gente fala dos urbanos e eu e você somos acostumados a olhar para as peças em foto, em montagem e com os tamanhos, o que beira quase a dessensibilização, né, com as coisas, né? Às vezes a gente acostuma com o que não deveria. Quantos metros tem a Joaninha? 2,5 metros. Que Dois parece metros, pequeno, parece é, corriqueiro, né? Não. pela nossa história de execução, né? Ah, o TJ tem 3 metros de altura. Que é um lagarto gigante com 3 metros de altura parado, né, numa calçada de um bairro de noite, eu não sei, né? Num parque com horário de visitação, num espaço de circulação, em cima de onde ele estava aqui no Mundo das Crianças, que é quase um planaltinho, né? Acima de uma cachoeira artificial, e agora o artificial eu chutei muito longe, tá? Mas, enfim, uma cachoeira num lago. Eu não sei o quanto esse lago é artificial ou não é. Vou me retratar aqui. Mas isso é uma coisa, né? Agora, Uhum. como que isso integra uma lógica de uma comunidade é muito novo. O quanto a Catarina, beirando uma quadra de basquete, né, impacta na ação da quadra de basquete, né? As pessoas levam os filhos, Sim. filhas, amigos, ou vão num date, não sei, não conheço tão bem a lógica comunitária dali, se é um espaço que as pessoas marcam encontro, pegam um sorvete e vão para lá, enfim, né? Combinam um piquenique ou vão plantar alface, né? Ou quanto essas obras impactam esse convívio comunitário no eixo dela, né? Esse foi um dos maiores desafios desse Zoom, inclusive na montagem. E eu segui Com parte de uma certeza foi um dos expografia. maiores desafios da montagem. É, e eu segui uma parte da expografia que normalmente eu monto, né, a ideia de um circuito aberto, de você não ir pingando e terminar uma visitação, né? Mas com essa dificuldade nesse aspecto, né, de como que a gente integrava um lugar que não era mais um espaço fechado ou um espaço cronometrado de tempo. Agora, se você passar por São Sebastião, se você sair de qualquer lugar do Brasil, inclusive agora, não sei se eu recomendo, agora a gente está gravando de noite, são 9h54. Se você sair daqui de Jundiaí e descer pela Tamoios até São Sebastião, chegar lá meia-noite,
Eu não sei se o portão está aberto. Se tiver, ou se alguém pular o muro, não pulem o muro, não violem propriedade Não pública nem fazem privada. isso. Não façam isso. Mas se você esperar até às 6 da manhã, ou até o momento que esse portão abrir, se ele estiver fechado nesse momento, está aberto a visitação, sabe? Sim. E ele está aberto ao convívio social e ele está participando. As pessoas que abrirem a janela de suas casas e estiverem perto dessa montagem dos urbanos encararão o macaco prego e a Catarina agora. Nesse Então, exato momento. neste exato momento. O máximo desse tipo de contato era ver o Salem da rodovia que liga Itatiba, né? Que o pessoal chama da estrada de Itatiba. Eu não sei o nome dessa rodovia, Jundiaí-Itatiba. Mas você via da estrada, você via a ponta do chapéu, você via uma bola branca, né? Que era o macaquinho da estrada. Mas esse era um impacto em uma comunidade, né? Era você olhava, nossa, olha lá, longe, que legal. Agora não. Agora, se você estiver saindo da sua casa para levar seu cachorro a passear, dentro dessa comunidade de São Sebastião, estiver indo ao mercado, né, que tem na esquina, inclusive salvou a gente na montagem, ou se você for um turista preso no fim de semana do feriado, provavelmente agora da Páscoa, e logo na descidinha de São Sebastião, no engarrafamento, você vai ficar encarando os urbanos. Sim. O que é muito louco para a gente pensar, é muito louco em como que a gente fez a montagem disso. Bom, acho que esse foi um bom ponto para passar. A mensagem desses urbanos é: integrem comunidades, façam arte sem nenhum medo, pensem em novas sociabilidades, em novas criações de subjetividade e saiam da sua casa próximo das 10 horas da noite, peguem rodovias e vejam exposições de arte durante a madrugada. Essa é a mensagem dos urbanos. Muito bom. Beto, a Esse é o gente ponto está da com um noção. tempo bem mais extenso do que o programado. Na verdade, a gente já passou em meia hora. Maravilha! E- Gostei demais. Live Então, longa, gostoso demais. tem algum outro ponto que você queira pincelar para a gente encerrar? Não, não. Eu acho que depois de chegar ao ponto, e aqui agora sim é o meu ponto com a equipe de advogados da Mosaic, falando, eu não sugeri que vocês pulem muros e invadam uma horta comunitária de madrugada. Não Meu façam Deus. isso, por favor. Não façam isso, gente, por A favor. Mosaic não endossa a invasão de propriedade pública Né? de madrugada. É... Ah, é a parte que a gente é obrigado a explicar a piada e ela perde a graça, mas tem que ser feito. Olha o Nani! Olha quem tá aí. Bom, gente, então eu vou Mas fazer o seguinte, eu vou encerrando, é Beto, isso. porque Então, se deixar. É o eu vou seguinte, continuar. gente. Deixa eu Não, continuar. e eu também, né? Só que é que esse assunto tá mais. Ele é a sua live. Eu tento ficar quieto e mesmo assim eu interrompo. Mas é o seguinte. Essa foi mais uma conversa com o Beto. A pessoa que não sai de casa sem referências bibliográficas, O tempo jamais. inteiro. Jamais, nunca, em hipótese alguma. E uma delas e de muitas outras que virão. Confiram as outras lives. Quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo estão todas no YouTube. Essa é a última delas. Desse Zoo. E aí vão ter dos outros Perfeito, Zoos. Não só pra perfeito. deixar claro, a última delas desse Zoo. E aí é isso, gente. Não deixem de seguir o Zoo no Instagram, Facebook e YouTube, @ZooUrbanoOficial. Site zurbano.com.br tem todas as informações que vocês vão precisar. E se não tiver, manda um recado pra gente que a gente desenrola qualquer outra informação que vocês precisarem. E muito obrigado, Beto, de ter participado mais uma vez, pela paciência de ter vindo. Paciência de cada um que ficou nessa live até agora. Manda um beijo para o nosso chat. Manda um beijo para cada um que estiver vendo a gente no YouTube, em qualquer plataforma das nossas redes sociais. Agradeço cada comentário, cada stories, cada post. E para cada um que for visitar os urbanos de forma virtual, através das nossas fotos, ou presencialmente, em breve
outras possibilidades de visitação virtual para as nossas exposições. Para todo mundo que aguentar o papo até aqui, para todo mundo que tiver dúvidas, reclamações, conselhos, ou uma anedota. Aceito anedotas também, ou literatura de cordel. Se você escrever um soneto sobre os urbanos, mande para a gente. E para quem tiver referências sobre Mais fácil, uso se de termos, escrever, mande, por favor. mande, a gente incorpora em uma obra, a gente conversa, Uma a gente SCP sobre os urbanos, uma SCP sobre os por que urbanos, a não? gente entra em contato com vocês. E a gente desenvolve outro projeto também, quem sabe. Um projeto sobre um soneto para cada obra do Zu. A gente imprime eles em folhas de material reciclado, em folhas de madeira de reflorestamento, como alguns dos nossos fornecedores, e recobre uma obra, de repente, quem sabe. Muito bom, gostei da ideia, vou usar. Mas é isso. Obrigadíssimo. Boa noite, boa tarde, bom dia. E, dito ao contrário, para aqueles viajantes no tempo também. Obrigado para todo mundo que durou até aqui, pela paciência, pelo carinho, pela atenção de todo mundo. E tchau. Valeu, pessoal, até mais.